Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais um vídeo aqui para vocês com os palpites dessa rodada aqui de sábado, sabadão aí, nosso primeiro sábado aí desse ano de 2026, né? Hoje dia 3, né? No caso os palpites aí para esse dia 3 de janeiro de 2026. Separei para vocês 11 jogos, né? A gente vai voltar aí ter a grade de jogos aí normal, né? E com isso a gente vai ter 11 jogos para analisar juntos. No final do vídeo tem bilhete pronto, tem bilhete de alavancagem e vou deixar também um bingo aí no finalzinho para vocês, tá show? E antes de mais nada aí já vai dando aquele like aí para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, tá? O like muito importante, como vocês já sabem. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aquele sininho que tem do lado para receber a notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E também deixa aí seu comentário, tá galera? Comenta aí bastante aí, que é importante aí pra gente tentar melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. E vamos lá, nessa rodada a gente vai ter campeonato italiano, vamos ter o grande clássico aqui da Escócia, né? Um dos maiores clássicos do mundo, né? Celtic e Rangers. Vamos ter Premier League, vamos ter aqui campeonato francês, campeonato português e campeonato espanhol, né? Então são esses jogos aqui que a gente vai estar analisando nessa rodada de sábado, sabadão aí bolado, né? Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, 8h30 da madrugada, a gente tem aqui o Como jogando em casa contra o Udinese, jogo válido pela rodada 18 aí do campeonato italiano Série A. E a gente vai ver, né? O time do Como aí vai fazendo uma boa temporada, né? Vai fazendo um bom início, até o momento aí tá em 6º lugar com 27 pontos. O campeonato terminasse agora, pegava a vaguinha na Conference League, né? Então vai fazendo uma campanha muito boa aí, vai tentar brigar para ficar entre os 6 melhores. Acima disso eu já acho mais complicado porque tem Juventus, Roma, Napoli, equipes assim teoricamente bem mais fortes. Mas pela pontuação tem chance também de brigar aí, quem sabe por um G5, G4 já é um pouco mais complicado, né? Mas a gente sabe que o futebol tem lá sua surpresa. O Udinese, por sua vez, está aqui no meio da tabela para baixo, 11º lugar com 22 pontos. São 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas aí nessas 17 rodadas até o momento, né? Lembrando que o Como tem um jogo a menos do que o Udinese, né? Então ele pode chegar a 30 pontos e ficar 2 pontos aí atrás do time da Juventus e 3 pontos atrás aí da Roma, que já fizeram 17 partidas nessa rodada, tá? Os últimos 5 jogos aí do confronto direto, a Udinese venceu 3 vezes, Como venceu uma e teve um empate, né? Lembrando que, como a gente está falando de momento, acredito que o momento do time do Como é bem melhor, né, galera? E tá pagando aqui uma odd de 1,75. Para a entrada simples eu acho interessante, tem valor, tá? Então a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? O Como para vencer. E a segunda opção, ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Como. Agora, próximo jogo aqui, 9h30 da manhã, a gente tem a Premiership, Campeonato da Escócia aí, rodada 21, e a gente vai ter o Celtic jogando em casa contra o Rangers. Esse jogo aí que promete, né? Acredito aí que para quem gosta de mercado de cartões é uma mina de ouro, né? A gente vai ter o Celtic, segundo colocado, 38 pontos. E a gente tem aqui também o Rangers com 35 pontos, né? Então, se o Rangers vencer, chega à mesma pontuação do seu rival. E se o Celtic vencer, ele iguala a pontuação aí do Hearts, que vai jogar nessa rodada também em casa, tá? Acredito aí que tem tudo para ser equilíbrio total. Mas eu puxaria um pouquinho de favoritismo aí pelo Celtic, que eu vou mostrar para vocês por quê. Confronto direto aqui, galera, se a gente for pegar o todo aí, o Celtic tem mais vitórias aí nesse confronto direto que o Rangers. Porém, nesses últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 vitórias do Rangers, tá, galera? Então, assim, é equilíbrio total, mas eu, particularmente, o Celtic jogando em casa, eu vejo favoritismo. Tá pagando uma odd aqui de 1,93 pro Celtic vencer. Sendo clássico, eu não vou pegar a entrada aí de vitória do time da casa ou do visitante, não. A gente vai trabalhar aqui com o mercado de ambos marcam, nossa primeira opção, tá? O ambos marcam aqui, na minha opinião, encaixa bem para esse confronto aqui, por esse cenário, né? E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Celtic, talvez um empate com gols. Agora, próximo jogo, Premier League, campeonato inglês aí, a gente vai ter o Aston Villa, né, fazendo uma ótima temporada até o momento, né, contra o Nottingham. Esse jogo aí, que é 9h30 da manhã, válido pela rodada 20. A gente vai ver aí o time do Aston Villa em terceiro lugar
terceiro lugar aí com 39 pontos, acabou perdendo aí de goleada, por sinal, na última rodada pro Arsenal, né? E perdeu a oportunidade de pegar a segunda posição, né? Porque se ele vence, ele chegaria a 42 pontos e passaria aí o Manchester City, que empatou na rodada aí contra o Sunderland, né? Então, continuando aqui a tabela aqui, né? A classificação do mesmo jeito que terminou na 19ª rodada, né? Então, acredito que agora aí o time do Aston Villa tem tudo para poder vencer esse jogo e quem sabe torcer para um tropeço aí do Manchester City, que tem um clássico contra o Chelsea, né? Do outro lado aqui a gente tem o Nottingham, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, são 4 derrotas e uma vitória apenas nos últimos 5 jogos, e já tem que começar a abrir o alerta aí, porque o West Ham, por exemplo, tá 4 pontos atrás ainda, mas é aquilo, né, perdendo esse jogo aí e o West Ham ganhando o Wolverhampton, que é o último colocado, já começa a perigar aí pro time do Nottingham Forest, né, que é uma equipe que fez uma boa temporada na última, né, na última temporada 24-25, mas nessa temporada 25-26 tá complicado, né? Os últimos 5 jogos aqui do Aston Villa, 4 vitórias e uma derrota. E os últimos 5 jogos aqui do Nottingham, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto aqui, o Aston Villa venceu 3 vezes e o Nottingham venceu 2, né? Então aqui, galera, eu vejo favoritismo do time da casa, tá? Pagando uma odd aí de 1,83, uma odd muito boa, tá? E a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? O Aston Villa para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1,5 gol. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Aston Villa. Agora vamos aqui para o Campeonato Italiano Série A, mas o jogo do italiano a gente vai ter o Sassuolo contra o Parma, 11 horas da manhã esse jogo, né, válido pela rodada 18. Até o momento aí o Sassuolo nono lugar, com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, né, não faz a campanha boa. E o Parma tá aí num altos e baixos, né, nos últimos 5 jogos, por exemplo, venceu 3 e perdeu 2 e tá com 17 pontos, né. Tá assim, tá com uma vantagem considerável pro Verona, que é o primeiro da zona do rebaixamento, que tem 12, né, então são 5 pontos de diferença. Mas é uma equipe aí que eu particularmente acredito que vai brigar entre 16º lugar e 13º no máximo, tá? Então, nesse jogo aqui, eu até vejo o favoritismo do Sassuolo para vencer. O que pega aqui, galera, é o confronto direto, né? São 2 vitórias de cada um e um empate, né? Então, assim, tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto direto. O Sassuolo jogando em casa nos últimos 5 jogos só venceu 1, né? E o Parma fora de casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, né? Então, assim, esse jogo aqui tá com cara de ambos marcos, mas a gente pode estar pegando uma dica mais segura, que é o mais de 1,5 gol na partida, né? O jogo vai bater 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam, né? Que é uma dica um pouquinho mais arriscada, mas acredito que tem possibilidade de bater sim. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para mais um jogo da Escócia, né? Jogo interessante aqui que eu encontrei para vocês é o jogo do Hearts, que é o líder aí do campeonato até o momento, né? Contra o Livingston. Meio-dia esse jogo, válido pela rodada 21. Até o momento aí, o Hearts é líder do campeonato, 41 pontos, né? Mesmo perdendo na última rodada por Hibernian por 3-2, continua na liderança do campeonato, porém já tem o Celtic aí na cola, né? E do outro lado a gente tem o Livingston, que é o último colocado aí com apenas uma vitória no campeonato, né? 9 pontos. Na minha opinião, já completamente rebaixado, né? Vai pro grupo de rebaixamento, mas lembrando que entra no grupo de rebaixamento com aquela pontuação ali, tá? Então, dificilmente vai conseguir sair da zona do rebaixamento. Os últimos 5 jogos aqui do confronto direto são 4 vitórias do Hearts e 1 empate, tá? E pelo momento e pela campanha que vai apresentando essa equipe, a gente vai com a dica aqui, casa menos 1 handicap asiático, tá? Para bater 2 gols aí de diferença por Hearts ou mais. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 por Hearts. Quem for botar em bilhete, pega uma entrada simples aí, uma vitória simples, né? Que tá pagando aí 1,33 aqui na Betano, por exemplo, né? 1,32, 1,33. Na minha opinião, tá interessante para fazer aquela duplinha, né? Bilhete com 2 jogos. Agora vamos aqui para mais um jogo, Premier League, vamos ter o Wolverhampton contra o West Ham, meio-dia esse jogo, né, situação complicada para as duas equipes que estão na zona do rebaixamento, né, o Wolverhampton então, principalmente aí, é a equipe que em 19 partidas não venceu ninguém. São 3 empates e 16 derrotas aí no campeonato, com 3 pontos, já completamente rebaixado, tá? Na minha opinião, não vai se livrar do rebaixamento. E o West Ham com 14 pontos também na situação complicada, né? Tem que torcer pro tropeço do Nottingham aí contra o Aston Villa e vencer esse jogo contra o Wolverhampton fora de casa. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Wolverhampton venceu 3 vezes e o West Ham venceu 2, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbrio, tá? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gol na partida, pagando 1,30 para fazer a duplinha no bilhete, tá ótimo. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 fora. Acredito que o West Ham vai surpreender e vai vencer esse jogo fora de casa.
Agora vamos aqui para um clássico no campeonato francês de Ligue 1, vamos ter o Mônaco contra Lyon. 1h esse jogo, válido pela rodada 17. O Mônaco vai estar jogando em casa e vai tentar buscar essa vitória para subir na tabela, né? A equipe até o momento está em 9º lugar, com 23 pontos, né? Não vive um momento legal, 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Se vencer esse jogo vai a 26 pontos, aí começa a animar aí para tentar buscar aí um G6, né? Já o Lyon, por sua vez, que é o visitante nesse confronto aqui, está com 27 pontos, se vencer vai a 30, aí já começa a sonhar também aqui com um possível G4, né? Tem que torcer pro tropeço do Lille, que joga contra o Rennes, que é jogo complicado, e também pro tropeço aí do Marseille, que joga contra o Nantes, que teoricamente é um jogo fácil pro Marseille, né? Fácil entre aspas, né? Mas nesse confronto aqui, galera, entre Mônaco e Lyon, a gente vai ver aqui o confronto direto, são 3 vitórias do Lyon e 2 vitórias do Mônaco, tá? Então assim, tem um equilíbrio muito grande, e a gente vai pegar aqui, né? O ambos marcam como primeira opção, e a segunda opção aqui, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o campeonato italiano Série A. A gente vai ter a Juventus jogando em casa contra o Lecce. Esse jogo que acontece 14h, válido pela rodada 18. Acredito que o favoritismo total aqui da Juventus para vencer, né? Vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? 3 vitórias seguidas contra a Bolonha, contra a Roma e contra o Pisa fora de casa na última rodada. Então tem tudo para vencer esse jogo e subir na tabela, né? Lembrando que se vencer esse jogo aí, pode subir para a terceira posição, né? Não passa o Milan por conta do saldo de gol, mas pode pegar uma terceira posição, né? Entrando aí no grupo dos 4 melhores. Já o time do Lecce está beirando aqui a zona do rebaixamento, ainda tem 4 pontos de vantagem aí para o Verona, né? Que é o primeiro da zona do rebaixamento, mas é uma equipe aí que vive altos e baixos e perdeu bastante, né? São 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, né? Então é uma equipe que não tem a campanha muito interessante, não. A Juve que vem de 4 vitórias seguidas, né? Contando aí o jogo da Champions, onde venceu o Pafos, né? Por 2-0. E o time do Lecce, 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto, a Juve venceu 4 vezes e empatou 1 contra esse time aí do Lecce, né? A odd para a Juventus vencer, galera, tá pagando 1,29. Para bilhetes em complementar e fazer uma duplinha, tá interessante. Mas para entrada simples, a gente pode estar pegando aqui a dica casa menos 1 handicap asiático, né? Para a Juve vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, a gente pode pegar aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Juve, 3-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Premier League. A gente vai ter aqui o Bournemouth, que é uma equipe chata, né? Jogando em casa aí contra o Arsenal, né? Que vai batalhando aí para continuar na liderança do campeonato. 2h30 esse jogo. Na classificação a gente vai ver Arsenal líder e mesmo se perder ou empatar esse jogo continua na liderança, porque são 4 pontos de diferença aí pro vice-líder, que é o Manchester City, né? Que joga nessa rodada aí, por sinal, contra o Chelsea aí no domingo, se eu não me engano, tá? Então assim, jogo complicado. Então o Arsenal vencendo esse jogo, ele vai abrir 7 pontos de vantagem e vai torcer para um tropeço do Manchester City contra o Chelsea, né? Então o Arsenal vai com tudo aí em busca dessa vitória contra o Bournemouth, que não vive um momento legal, né? São 4 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? Adora empatar, a equipe que mais empatou no campeonato, né? 5 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, somando 23 pontos aqui em 15º lugar. Confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias do Arsenal, 2 vitórias do Bournemouth e 1 empate. Por isso que eu falei, essa equipe aí é uma pedra no sapato dos times grandes, principalmente, né? Tanto é que nos últimos 5 jogos aqui ela arrancou um empate contra o Chelsea lá no Stamford Bridge, arrancou um empate contra o Manchester United lá no estádio, eu esqueci o nome, né? Eu acho que é Old Trafford, né? Eu acho que é assim. Arrancou um empate fora de casa e também empatou de novo aqui, né? Jogando em casa contra o Chelsea, né? Então, os últimos 5 jogos aí empatou 3 jogos contra a equipe grande, que é o Chelsea e o Manchester United. Manchester que não vive um momento tão interessante assim, né? Mas enfim, a odd aqui pro Arsenal vencer, galera, 1,53. Eu vejo valor, mesmo jogando fora de casa eu vejo valor, e a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora vence, Arsenal para vencer, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, tá? Acredito que vai ser um placarzinho magro. Vamos torcer para que isso aconteça, né? O Arsenal vencer e 1-0, 2-0 tá ótimo. Até 3-0 tá bom, né? Agora vamos aqui para o Campeonato Português, a primeira divisão, Liga Portugal. Vamos ter o Benfica contra o Estoril. 15h aí esse jogo válido pela rodada 17. Benfica vai estar jogando em casa. E a gente vai ver, né? Benfica em terceiro lugar com 36 pontos. Se vencer vai 39, continua na terceira posição. E assim, acredito que vai ser essa briga aqui mesmo, né? O Sport vai tentar tirar essa diferença aí do Porto, que ainda não perdeu. Campanha impecável aí do Porto.
o Sport vai tentar tirar essa diferença, Benfica vai tentar ficar em segundo lugar, mas é complicado, porque o Sport está com um time assim, mais equilibrado, né, vamos dizer, né. Porém, o Benfica também não perdeu, né, a única equipe que não perdeu junto com o Porto aí, o Benfica aí com 10 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota até o momento com 36 pontos. Do outro lado a gente tem o Estoril, 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, vem de 2 vitórias seguidas contra o Alverca e também contra o Braga, né, então fica de olho aí nesse time do Estoril que é chato, né. Confronto direto, o Benfica venceu 4 vezes e empatou uma. Então, assim, favoritismo é do time do Benfica, né? Pagando 1,26. Uma bilhetezinha assim pra dupla, né? Vale a pena, né? Colocar 2 joguinhos ali no bilhete aí, botar Benfica pra vencer e mais alguma coisa, vale a pena. Agora, para entrada simples, a gente pode pegar aqui o -1 handicap asiático pro Benfica, né? Benfica vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Benfica. Agora, nosso último jogo aqui, a gente tem Campeonato Espanhol na Liga, jogo entre Espanhol, que joga em casa, contra o nosso querido e poderoso Barcelona. 5 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 18. E a gente vai ver, né? Barcelona líder do campeonato mais do que nunca, né? Acabou passando o Real Madrid aí, colocou uma vantagem de 4 pontos. Vai ser difícil tirar esse título do Barcelona, tá? E o Espanhol que vai fazendo uma campanha surpreendente, né? Tá em 5º lugar com 33 pontos e 25 vitórias seguidas, tá? E não foi assim, só vitória fácil não, tá? Venceu o Bilbao lá na casa do Bilbao, venceu o Getafe lá na casa do Getafe, aí venceu o Rayo Vallecano, venceu o Celta de Vigo lá na casa do Celta e venceu também o Sevilla. Então, assim, não foram jogos fáceis não, tá? 5 vitórias maiúsculas aí desse time do Espanhol. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver 3 vitórias do Barcelona e 2 empates, tá? Assim, o favoritismo é do Barcelona, que vem de 5 vitórias seguidas também, né? Mas eu acredito que pra gente não arriscar tanto, o mercado de gols aqui acaba sendo mais interessante, né? A odd pro Barcelona vencer tá 1,55. Eu não arriscaria como primeira opção, tá? A primeira opção que eu vou deixar pra vocês é o mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção, cara, eu arriscaria aqui um ambos marcam. Acredito que o Espanhol marca um golzinho, tá? O ambos marcam aqui é interessante. Mais interessante do que a vitória do Barcelona, na minha opinião. Possível placar pra esse jogo, a gente vai pela lógica, né? 2-1 Barcelona. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado, né? Esse sabadão aí com muitos jogos, graças a Deus. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto da rodada, lembrando que logo em seguida tem alavancagem e bingo, tá? E o bilhete da rodada desse sabadão ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa rodada de sábado, né, esse sabadão aí, a gente vai com 3 jogos aqui no nosso bilhete da rodada, tá? Primeiro jogo, Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Aston Villa e Nottingham Forest. A gente colocou Aston Villa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete. Aí o segundo jogo, Campeonato da Escócia, Hearts contra o Livingston, a gente colocou vitória simples do time da casa, né? Vitória aí do Hearts. E o terceiro jogo, Campeonato Espanhol na Liga, jogo entre Espanhol e Barcelona, a gente colocou mais de meio gol no primeiro tempo. No final a gente teve uma odd de 2,22, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$222,78. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera, e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem, galera, a gente pegou aqui 3 jogos também. O primeiro jogo, Campeonato Italiano, jogo entre Como e Udinese, a gente colocou o Como para marcar um gol, independente do resultado final, tá? O time da casa para marcar um golzinho aí, pelo menos. Aí o segundo jogo entre Bournemouth e Arsenal, né, pela Premier League, a gente colocou o Arsenal para marcar um gol, independente do resultado final, assim como a primeira opção aqui, tá? E o terceiro jogo, Campeonato Espanhol na Liga, o Espanhol contra o Barcelona, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final, galera, a gente teve uma odd de 1,51. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$151,94. Esse bilhete eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo da rodada, tá, galera? E o bingo desse sabadão ficou assim, ó. A gente pegou aqui, galera, 5 jogos no nosso bingo, tá? O primeiro jogo, Campeonato Inglês Premier League, Aston Villa e Nottingham, a gente botou vitória simples do Aston Villa.
Terceiro jogo, segundo jogo, na verdade, né? Jogo do campeonato lá da Escócia. Jogo entre Hertz e o Livingston. A gente colocou aqui o Hertz menos 1.25 handicap asiático, tá, galera? Lembrando que tem caso aí que não vai ter essa opção, né? Mas se tiver aí a opção do menos 1 handicap asiático, você pode estar utilizando também. Se você não encontrar, pode ficar tranquilo que eu vou estar deixando o link desse bingo aí na descrição do comentário fixado. Aí é só você clicar que você já vai direto para esse bingo pronto aqui, aí você não precisa ficar procurando essa opção, mas lá na Estrela Bet tem essa opção menos 1.25, tá? No caso aqui o time tem que ganhar com 2 gols de diferença, se ganhar apenas por 1 gol de diferença é meio head, tá? Não leva head no bilhete todo não, tá show? Aí o terceiro jogo, Juventus e Lecce, a gente colocou Juventus menos 1 handicap asiático. Aí o quarto jogo, Bournemouth e Arsenal, a gente colocou vitória simples do Arsenal. E o último jogo, Barcelona aqui jogando fora de casa contra o Espanhol, né? Espanhol e Barcelona, a gente colocou mais de 2,5 gols na partida. Aí no final, galera, a gente teve uma odd aqui de 8,53, né? Pelo menos tá aparecendo aqui pra mim 8,53, né? Aí a gente pegou essa odd aí bem interessante, que na minha opinião tem grande chance de bater esse bingo, tá? Não tá um bingo assim tão absurdo, não. Então ficou uma odd aí bem interessante, mas lembrando que pra você colocar aí aquele famoso troco do pão, tá? Não vai colocar valor muito alto aí, porque é bingo, é pra gente brincar aí e tentar acertar essa odd aí de 8 e pouco pra gente alavancar nossa banca, tá? E lembrando que o link desse bingo vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Só clicar no link você já vai direto pro bilhete pronto, não precisa ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, vai estar tudo prontinho aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada, tá? E se por acaso você não tem conta lá na Estrela Bet, já clica nesse link mesmo aí na descrição, no comentário, e faça seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita para fazer o bingo desse sabadão que ficou muito top, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, até o próximo vídeo e conto com a presença de vocês aqui, né, no próximo conteúdo que eu estiver lançando. Fechou, galera? Valeu, valeu! Fui!